vamos para o livro de Provérbios e seguir juntos aqui o estudo deste livro importante, Provérbios de Salomão, capítulo de número 1. Este exercício que nós fazemos aqui de leitura, de memorização, que faz parte também do aprendizado cristão, do conhecimento que nós adquirimos da parte do Senhor, o conhecimento dele mesmo, é de extrema importância para nós. Lembro para vocês a frase que citei na introdução ao estudo do livro de Provérbios. Aquilo que o alfabeto representa para a leitura de textos, as notas para a letra da música e os números para a matemática, o temor do Senhor representa para a obtenção do conhecimento revelado deste livro. Então, o temor do Senhor é a base para a compreensão do livro de Provérbios e é a chave também para a compreensão de todo o conselho de Deus para o seu povo, para que te temam, para que aprendam a temer o seu nome. Então, o que vimos introdutoriamente? Versículos de 1 a 7. Versículo de número 1, o autor ou a autoria de boa parte dos provérbios cabe a Salomão e o livro leva então leva o título e a autoria do rei de Israel, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Mesmo sabendo que, juntamente com os provérbios de Salomão, que são maioria neste livro, nós temos os ditos dos sábios, os provérbios de Lemuel e de Agur também. Então, nós temos este conjunto, esta coletânea de provérbios bíblicos. A Escritura diz que Salomão escreveu também muitos outros, ele escreveu muita coisa que não foi registrada, mas nós temos uma parte aqui daquilo que Deus inspirou o sábio rei de Israel a escrever. Com que finalidade? Versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, Salomão, o sábio, escreveu provérbios para ensinar sabedoria, para que o jovem ele adquirisse conhecimento e bom siso e o simples prudência. O simples no Antigo Testamento é aquele que está com a sua mente aberta para receber o conhecimento. O simples é aquele que facilmente se deixa levar por qualquer fonte de conhecimento. Então, o livro de Provérbios tem por objetivo direcionar corretamente o simples e o jovem para a verdadeira sabedoria. Então, versículo 5 diz que o sábio ouça e cresça em prudência. Não adianta inteligência, conhecimento sem a prudência. E também não adianta instrução sem habilidade, ou seja, sem a capacidade dada por Deus de agir e tomar decisões com sabedoria. Nós citamos o próprio exemplo no estudo introdutório da decisão que Salomão precisou tomar, sendo rei de Israel, em uma questão onde duas mulheres reivindicavam ser mãe de um bebê. Ali a sabedoria é colocada e definitiva, com habilidade para a resolução de um problema. E aí eu contei, e os irmãos viram aquela história bíblica extraordinária, quando Salomão então disse, vamos dividir esse bebê ao meio. E aí uma mãe disse, ótimo, porque se não pode ser meu, também não vai ser dela. E a mãe verdadeira disse, não faça isso, é melhor que ela leve do que o meu filho morra. E aí Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe. Era aquela que pediu que o filho não fosse morto. O temor do Senhor, então, versículo de número 7, ele é o princípio do saber. O princípio da verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor. Mas os loucos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Eles até podem ser extremamente inteligentes, mas não adianta a inteligência humana desassociada, separada da verdadeira sabedoria. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele aplica bem o contexto e o sentido de temor ao Senhor e de verdadeira sabedoria,
quando ele escreveu aos Coríntios e disse que a sabedoria deste mundo, ela não vale nada para o Senhor, porque a verdadeira sabedoria que é Cristo, o mundo considera loucura, mas Deus então transforma as coisas loucas desse mundo, e Ele toma as coisas fracas e revela força, porque o verdadeiro sentido ou fonte da sabedoria está no Filho de Deus, em sua palavra. Agora o que é que nós vamos ver do versículo 8 ao 19, na nossa continuidade aqui? A primeira palestra, o primeiro discurso de Salomão. Ele vai aqui apresentar a exortação dos pais ao filho para que ouça e aprenda o temor do Senhor e não se associe aos insensatos. Aqui é uma descrição da palavra dos pais ao filho para que ele se afaste da gangue dos insensatos. Então preste atenção, eu peço para a leitura versículos 8 a 19. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Observe então agora a linguagem que aparece no primeiro discurso do sábio rei de Israel, a expressão filho meu. Eu falei para vocês na introdução ao estudo do livro de Provérbios que a forma como Salomão escreveu era comum no Antigo Oriente Próximo. Então você tem coletâneas que foram descobertas dos escritos egípcios, por exemplo, palavras de sabedoria, enigmas dos sábios. A diferença está no conteúdo, na mensagem passada por Salomão, mas a regra, a forma de se escrever, o estilo é o mesmo. É como se nós fizéssemos uma redação hoje e seguíssemos o padrão normal de uma redação para avaliações no Enem, vestibulares ou para concursos. Nós seguimos um padrão, mas a mensagem que nós colocamos lá fará toda a diferença. É justamente isso que Salomão fez sob inspiração. E é por isso que nós encontramos um conteúdo muito semelhante quando as comparações são feitas com os escritos, por exemplo, dos faraós, dos egípcios. Agora, há aqui um destaque importante. O que os estudiosos do Antigo Testamento chamam de a democratização do livro de Provérbios. Porque os egípcios, eles escreviam faraó para o seu filho, determinado príncipe. Era uma palavra dirigida somente a ele. Salomão não faz isso. Ele está escrevendo, usando a expressão filho meu, mas não definindo que filho é esse, ele está escrevendo para todos os filhos de Israel. Em especial aqui, ainda que haja uma possibilidade de generalização, ele está escrevendo inicialmente para os jovens rapazes de Israel. Tanto que nós vamos ver mais adiante que eles vão precisar atender a palavra de sabedoria para não se unirem à gangue dos malfeitores insensatos. Eles vão ter que fugir da janela e da casa da mulher adúltera para que eles não caiam em adultério e pequem contra o Senhor e quebrem os seus mandamentos. Mas a grande mensagem aqui, inicial, neste discurso, é como Salomão não está preocupado apenas com um garoto,
mas ele está falando para toda a juventude israelita, para todo o seu povo. E na realidade é o que nós vemos nas cartas, por exemplo, escritas no Novo Testamento. Elas foram endereçadas para uma igreja, Éfeso, Filipos, Colossos, as igrejas da Galácia, Gálatas, mas todas elas com uma mensagem universal, que deveria ser lida em todas as comunidades cristãs espalhadas naquela época e que ganharam, no decorrer da história, sua importância. Ou seja, ainda hoje, a igreja no século XXI abre a carta aos Efésios, por exemplo, ou a carta aos Romanos, e tem e recebe uma mensagem de Deus específica para ela. Então Salomão usa essa linguagem, e esta linguagem ela é profundamente paternal. São pais falando para filhos, ou para o filho. Por isso que vocês vão encontrar muito no livro de Provérbios, filho meu, Benami, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Sempre o pai sendo apresentado primeiramente. Na linguagem hebraica, à medida em que nós continuamos, nós vamos perceber a presença paterna, não deixando de lado a presença materna, um referendando a palavra do outro, mas a liderança sempre sendo destacada. O pai tendo a responsabilidade inicial de trazer a instrução para o filho e ensinar-lhe a sabedoria divina. Ouve, escuta o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Que ensino e instrução são estas? Aquelas mencionadas aqui anteriormente. As expressões, elas ligam com aquilo que Salomão escreveu antes disso. Provérbios, para aprender a sabedoria e o ensino. Provérbios, para entender enigmas e palavras dos sábios, para adquirir conhecimento, sabedoria e bom siso. Portanto, a chamada inicial é: ouça o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Marquem Provérbios capítulo 1 e façam comigo uma comparação daquilo que a própria Escritura ela confirma. Quando você vai para a carta aos Efésios, por exemplo, vamos para lá, versículo de número 6, versículos de 1 a 4, Efésios 6, versículos de 1 a 4. O que nós lembramos aqui quando lemos Efésios 6, de 1 a 4? As palavras do livro de Provérbios. Vamos ler juntos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais têm por obrigação criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, corrigindo e ensinando o caminho do Senhor, não provocando-lhes a ira, mas chamando-os de maneira paternal. Ouça a instrução de tua mãe, ouça o ensino de teu pai. Mais à frente, o mandamento aqui: obedeça a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, filhos. E o quinto mandamento sendo apresentado: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Guardem isso: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual o detalhe aqui? O versículo 4, a expressão pais, ela traz a responsabilidade do pai, primeiramente, confirmando a instrução da mãe e a mãe apoiando o ensino do pai, ambos trabalhando conjuntamente para ensinar o garoto, para ensinar o menino e a menina o verdadeiro caminho da sabedoria. Então, quando a palavra vem
o que é que o filho deve fazer? Ele deve receber esta palavra, jamais desprezá-la. Voltem para Provérbios. Então, quando o pai e a mãe recebem a palavra de Deus e transmitem para o seu filho, vejam só o que Salomão continua a nos ensinar. Verso 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Questão chave aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber. Por quê? Porque não há premiação maior e mais gloriosa para o filho do que aprender a temer ao Senhor por meio do ensino de seus pais. Vejam a expressão que é utilizada aqui. O diadema de graça para a tua cabeça era o símbolo ou a premiação do diadema de flores que coroava o vitorioso que chegava de uma conquista naquela época. Não tinha nenhum valor, exceto simbólico, de conquista, de vitória, de premiação. E aqui o que o sábio rei de Israel diz é que se o filho ouve o ensino e a instrução de seus pais, ele então será premiado, coroado por Deus. Esse ensino e instrução serão diadema de graça para a sua cabeça e colares que adornarão o seu pescoço. Por onde ele anda, ou por onde ele andar, ele carregará isto. Um filho obediente, um filho que honra a seus pais, ainda que não precise andar com a coroa e com colares no pescoço, todos podem ver isto, porque ele aprendeu o verdadeiro caminho da sabedoria. Somente os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Aí, vejam só a palavra inicial do pai. A instrução, ela prossegue e agora ele vai fazer uma diferenciação importante, advertindo para que não se associe à gangue dos insensatos. Versículo 10. Filho meu, até o versículo 14. Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Não é uma possibilidade distante, mas o sábio rei diz: se os pecadores desejarem seduzir você, a possibilidade não está longe, mas segundo a lógica e a linguagem de Salomão, ela está bem perto. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Os hataime, aqueles que erram o alvo, aqueles que ficam aquém do que Deus espera deles, são os pecadores. É uma das definições para a palavra pecado, é ficar aquém do que Deus exige de você, errar o alvo e não buscar a verdadeira sabedoria. Se estes querem seduzi-lo, não aceites. Se disserem, filho meu, versículo 11, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como um abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lançaremos a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, não consintas. É interessante a linguagem aqui usada por Salomão, porque a gangue dos insensatos não é composta de indivíduos mais velhos, de cabelo branco, que estão atraindo a juventude e procurando desviá-la. A linguagem é gente da mesma idade. São os colegas da escola, são os amigos da faculdade, são aqueles caras legais do trabalho. Se eles querem seduzir você, ou seja, fazê-lo errar o alvo, ficar aquém do que Deus pretende para você na palavra, não consintas. Se eles chamarem você para praticar o mal, para derramar sangue, para espreitar sem motivo inocente, tragá-lo vivo e encher-se de despojos
despojo da maldade, da iniquidade, do roubo ou de qualquer outra prática violenta. Não aceite. Vejam só o interesse e a preocupação de Salomão com a juventude israelita, a juventude do povo de Deus no passado. É a mesma preocupação que nós percebemos no coração e na boca de muitos pais quando tentam desviar os seus filhos do caminho da iniquidade. São palavras de sabedoria. Só os loucos desprezam isto. Teremos todos uma só bolsa, a ideia de que nós vamos ganhar juntos tudo isso aí. Você não vai ficar excluído porque você teme ao Senhor. Nós queremos incluir você neste caminho de iniquidade, de maldade, de insensatez, de rebeldia contra o Senhor. O pai temente a Deus sempre enxerga além. É por essa razão que Salomão finaliza esse primeiro discurso, essa primeira parte, ele diz no versículo 15: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. O salmista diz que a lâmpada para o nosso pé é a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho. Guardar os nossos pés do caminho da iniquidade é seguir o conselho de sábios pais que apontam o caminho da verdadeira sabedoria. E sabem por quê? Diz Salomão, versículo 16: porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Deus vai cortar a corda deles. Fuja disso, filho meu. Tal é a sorte de todo o ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Eu morei alguns anos na cidade do Recife. O famoso presídio, que seria um centro de triagem, tornou-se um presídio por conta da morosidade da justiça brasileira, o chamado Aníbal Bruno. Não são poucos os filhos de mães crentes presos lá. E os trabalhos que são feitos lá para evangelizar encarcerados apresentam índices alarmantes da quantidade de jovens que foram criados em famílias evangélicas, mas que não honraram pai e mãe. E o triste resultado, agora estavam presos. No Brasil, o índice de jovens que morrem por arma de fogo e por arma branca não são aqueles apresentados pelo chamado Estatuto do Desarmamento, mas são aqueles que, desonrando pai e mãe e não ouvindo o conselho dos seus sábios pais, buscam gananciosamente ganhar aquilo que não lhes pertence. Mergulham no mundo das drogas, mergulham no mundo do vício, mergulham no mundo da violência, e o índice é alarmante de jovens entre 18 a 25 anos que morrem anualmente. Seu sangue é derramado. E sabem por quê? Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vocês acompanharam recentemente aquela mãe sofrendo porque o seu filho, que a vida toda traficou cocaína pelo mundo, já tinha entrado na Indonésia por mais de uma vez, agora estava sentenciado à morte. Se ele conseguisse passar do aeroporto, da triagem no aeroporto, dos policiais no aeroporto da Indonésia, ele iria faturar 13 milhões, só com a droga que ele estava levando para lá. Aquela mãe sofreu, ela sentiu profundamente, houve um clamor
do governo brasileiro para que ele fosse perdoado, que não fosse morto. O governo da Indonésia manteve a sua palavra e o tráfico de drogas lá é punido com a pena capital. Não somente ele, mas outro brasileiro jovem foi morto. E ele sofreu a penalidade da sua própria ganância. Qual é a palavra de Salomão ainda hoje para o jovem do nosso tempo? À medida em que nós estivermos estudando Provérbios, nós iremos aprender. Trabalhem duro, não sejam gananciosos, façam o bem, lancem o pão sobre as águas, não sejam preguiçosos, honrem aos seus pais e honrem ao Senhor. Esse é o caminho da vida, porque este foi o caminho tomado por nosso Cristo. Não veio ao mundo fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, e se sacrificou para que o seu povo fosse salvo. A lição, então, irmãos, que nós temos aqui para hoje, e é uma palavra importante para nós pais e também para os filhos, é que se nós não aprendermos a temer o Senhor, não encontraremos ou descobriremos a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela se revela diante de nós e implica em ouvir e fazer o que Deus nos manda. E é por essa razão que eu queria aplicar e finalizar o estudo desta noite, chamando vocês para a carta de Tiago, Tiago capítulo 1. Quando Deus chama o filho para que honre ao seu pai, porque é muito sério isto, porque quando nós aprendemos a honrar pai e mãe, nós ouvimos a instrução e o ensino deles, e então a promessa é de que nós teremos longa vida sobre a terra, porque tantos jovens no Brasil morrem hoje, e morrem em circunstâncias violentas. Eles morrem porque, não honrando aos seus pais, a corda deles é cortada. Imaginem, não ter longa vida sobre a terra é o verdadeiro caminho do insensato. Tiago capítulo 1, nós temos então a passagem bíblica que nos ensina que nós devemos olhar para o que diz a palavra de Deus e observar o que o Senhor nos ensina. Tiago 1, versículo 19 diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos, ou seja, jogando fora, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, ou seja, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe quando seu pai fala para você e sua mãe fala para você, ele está implantando a palavra de Deus em seu coração. Se ele teme ao Senhor e ele traz a palavra da sabedoria, ele está fazendo isso. Cabe ao filho ouvir, como todos nós devemos de fato. Tornai-vos, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebam a progressão do sábio. Ouça e receba o ensino e a instrução. E quando os pecadores tentarem seduzir você, você vai fazer aquilo que você ouviu. Não aceite, não consinta-se, não vá atrás. Porque se alguém, versículo 23, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Essa é uma ilustração bem interessante usada pelo apóstolo. Ele diz que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele é semelhante a um homem que contempla de manhã o seu rosto no espelho. Você lembra a fisionomia do seu rosto quando você acordou hoje? Você não lembra?
Você vai lembrar das remelas, você vai lembrar que você, senhora, não estava maquiada, que o cabelo estava desarrumado, a gente não lembra disso. A ideia é que se a gente ouve, mas não pratica, somos semelhantes ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, contempla a si mesmo e se retira, e logo quando se retira, ele não lembra mais como era a sua aparência. Mas o versículo 25 então diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus, a sua lei, que é perfeita, é chamada também de lei da liberdade. Em Cristo Jesus, a lei que não nos condena mais se tornou para nós a regra para a nossa vida. Portanto, filho meu, ouça, atente e pratique. Bem-aventurado será o jovem, será o filho que fizer isto. Bem-aventurado seremos nós se atentarmos para as palavras do sábio e, como pais e líderes, assumirmos o nosso compromisso de apontar para o nosso filho o caminho que ele deve seguir e não sermos negligentes. A Bíblia mostra alguns exemplos. Eli foi negligente com seus filhos, Samuel também foi negligente, e nós sabemos tudo o que aconteceu. A Bíblia nos mostra tudo aquilo que somos, de bom e de ruim, para que nós aprendamos que não há temor verdadeiro do Senhor se nós não atentarmos para o que nos diz a sua santa palavra. Se Deus permitir, nós vamos continuar estudando. E nós vamos ver, na continuidade do estudo de Provérbios, que se o filho não ouvir o conselho do pai, então ele vai cair nas mãos da sabedoria. E a sabedoria divina, quando não aceita, ela traz as suas consequências, e são consequências terríveis. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo o que o Senhor nos ensina, nos apresenta na palavra, caminho de vida para nós. A palavra que nos instrui, a palavra que nos alimenta e que nos mostra que a verdadeira sabedoria está em temermos ao Senhor. E a Tua palavra, ela mesmo nos diz que devemos temer a Deus e guardar os Seus mandamentos, pois este é o nosso dever. Ajuda-nos, ó Deus, em um tempo de iniquidade, de insensatez e de aversão a toda e qualquer autoridade. Ajuda-nos, ó Senhor, como pais, a ensinarmos os nossos filhos o caminho da verdadeira sabedoria em Cristo Jesus. Ajuda, ó Senhor, com graça e misericórdia, os nossos filhos para que não desprezem o ensino de seus pais, porque este é o grande prêmio da graça, é a coroa especial, é o colar que adorna, de fato, a nossa alma, para que, se os pecadores se aproximarem deles e os convidarem, seduzindo-os para que se desviem do Senhor, eles então digam não. Eles não se coloquem no caminho com eles. Eles se desviem do caminho de morte, que é o caminho de todo aquele que gananciosamente se afasta do Senhor e procura o mal. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e abençoa-nos à medida em que nós estudamos o livro de Provérbios, concedendo-nos verdadeira sabedoria. Em nome de Jesus oramos. Amém.